Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Eva Brennan e o da Imelda Keenan. Os casos que eu vou contar hoje fazem parte de uma série de casos que aconteceram na Irlanda na década de 90. O primeiro caso ocorreu em 1993, que foi o desaparecimento da Annie McCarrick, e eu já tenho vídeo sobre esse caso aqui no canal, caso você ainda não tenha visto. E os casos de hoje, um ocorreu apenas 3 meses após o desaparecimento da Annie, em 1993, e o outro em 1994. Evan Brennan tinha 39 anos, mas todos diziam que ela parecia bem mais jovem. Ela era muito religiosa e ela ia à igreja todos os dias. Ela também era bastante metódica com a sua rotina. E ela vivia sozinha em um apartamento no sul de Dublin. Ela tinha 7 irmãos e a família era bastante unida. A Eva ela almoçava todos os dias na casa dos pais dela. No dia 25 de julho de 1993, que era um domingo, a Eva ela foi à missa, como ela costumava fazer todos os dias. E depois ela foi caminhando até a casa dos pais, onde ela iria almoçar. Porém, lá na casa dos pais, ela teve uma pequena discussão com o irmão dela. Então, ela acabou indo embora antes do almoço ser servido. E nos 2 dias seguintes, a Eva não apareceu para almoçar e nem entrou em contato com a família. A família achou aquilo bem estranho, porque o desentendimento com o irmão não tinha sido nada sério, nada grave. E também não era muito o perfil da Eva ficar assim, sem se comunicar com a família, por causa de uma discussão com o irmão. Então, na terça-feira, o pai da Eva vai até o apartamento dela e ele consegue entrar no apartamento, mas ele percebe que não havia sinal dela por lá. No apartamento estava faltando as chaves do apartamento, as chaves da Eva e também a bolsa dela. Mas ele encontra no guarda-roupa o casaco que ela estava usando no domingo, o que indicaria que ela tinha chegado em casa após deixar a casa dos pais. Os pais da Eva eram pequenos empresários e eles tinham 2 estabelecimentos na região, então a família era bastante conhecida ali no local. Eles então conversam com alguns comerciantes que tinham negócios ali no trajeto, no caminho que a Eva faria da casa dos pais até o apartamento dela. Porém, era estranho porque ninguém tinha visto ela passar por ali naquele dia, no domingo. O pai da Eva fez a denúncia de desaparecimento, mas inicialmente a polícia pareceu não levar o caso muito a sério. Eles imaginavam que a Eva teria ido embora por vontade própria ou que ela tivesse feito algo contra a própria vida, principalmente depois que o pai da Eva falou que ela sofria de depressão. A família, entretanto, sabia que ela jamais faria algo contra a própria vida, principalmente por questões religiosas. E que ela também não iria embora assim por vontade própria, deixando as coisas para trás e o apartamento que pertencia a ela. E ela também era muito próxima da família, então ela não iria deixar eles assim preocupados sem motivo. E ao contrário do que aconteceu no caso da Annie, o caso da Eva não teve muita repercussão. E como eu falei, a polícia inicialmente nem levou o caso como um desaparecimento. A família da Eva acreditava que era porque a Annie era estrangeira e também porque o pai da Annie era um policial aposentado, então talvez a polícia irlandesa estivesse querendo impressionar o pai da Annie. Mas a família da Eva fez o que estava ao alcance deles para poder trazer atenção ao caso da filha. Então eles pediram ajuda a alguns contatos, alguns conhecidos que eles tinham, e dessa forma eles conseguiram trazer mais atenção para o caso da Eva. E então a polícia, se sentindo pressionada, começou a investigar o caso como um desaparecimento 1 mês após a Eva ter desaparecido. Com o passar dos anos, alguns suspeitos foram surgindo. Um deles era o Larry Murphy, que também se tornou suspeito no caso da Annie. O Larry foi preso após abusar de uma jovem na região das montanhas em Dublin. E ele estava tentando tirar a vida dela quando 2 caçadores passaram pelo local e a salvaram. Ele foi interrogado diversas vezes e ele negou o envolvimento, tanto no caso da Annie quanto no caso da Eva. Ele cumpriu pena pelo caso de abuso contra a outra vítima e ele foi solto em 2010. Outro suspeito foi um criminoso chamado David Lawler e ele cumpriu pena por um crime que se assemelha ao desaparecimento da Eva.
Mary Lynn desapareceu próximo à época do Natal, pouco menos de 2 anos após o desaparecimento da Eva. A Mary tinha 41 anos de idade e, assim como no caso da Eva, a polícia acreditava que ela tinha feito algo contra a própria vida ou que ela tinha ido embora por vontade própria. Então, eles não levaram o caso inicialmente, não investigaram o caso inicialmente como um desaparecimento. Porém, o corpo da Marilyn acabou sendo encontrado e ela tinha sido abusada e teve a vida tirada. Eles conseguiram solucionar esse caso através do DNA. E o David foi o primeiro criminoso na Irlanda a ser condenado com o uso de tecnologias referentes ao DNA. Mas, novamente, não foi possível ligá-lo ao caso da Eva. Até hoje, esse caso permanece um mistério e os pais da Eva eles perderam a vida sem saber o que aconteceu com a filha. Já no dia 3 de janeiro de 1994, alguns meses após o desaparecimento da Eva, ocorre um novo desaparecimento na mesma região da Irlanda. Imelda Keenan, que estava com 22 anos de idade, ela morava em um apartamento com um noivo, em uma pequena cidade que ficava a 2 horas de distância de Dublin. E 2 irmãos da Imelda também moravam nessa mesma cidade. E a Imelda ela morava com o noivo, porém algumas fontes dizem que na verdade o apartamento era dela e que ele se dividia morando ali com a noiva e também na casa dos pais dele. Bom, ela planejava ir passar o Natal com a família dela, então no dia 23 de dezembro ela iria pegar um trem junto com um dos irmãos para ir até a casa dos pais. Entretanto, de última hora ela falou para o irmão que ela não ia mais poder ir acompanhá-lo nessa viagem, mas que ela iria à casa dos pais após o Ano Novo. No dia 3 de janeiro de 1994, por volta da 1h da tarde, a Imelda ela falou para o noivo que ela ia até o correio buscar um cheque. Porém, ela não retornou para casa e nunca mais foi vista. Novamente, parecia que os investigadores eles não tinham investigado esse caso imediatamente. E um dos investigadores do caso, mais tarde, alguns anos depois, contou que, na verdade, o noivo dela não reportou o desaparecimento. E ele também tinha comentado com os policiais que a Imelda estava muito deprimida. Porém, a família negou que ela estivesse deprimida e ela era muito próxima dos irmãos. Então, caso tivesse algo de ruim acontecendo na vida dela, ela teria contado aos irmãos. Uma testemunha, uma senhora que conhecia a Imelda, ela disse ter visto a Imelda virando a esquina da rua onde ela morava, por volta da 1h da tarde, no dia que ela desapareceu. Porém, era estranho esse horário que a Imelda teria ido ao correio, já que, pelo que eu pude perceber, pelo menos na época, os correios eles costumavam fechar na Irlanda entre a 1 e as 2 da tarde. Isso era algo que todos sabiam. Então, mesmo que ela tenha se confundido e esquecido por algum motivo, ela comentou com o noivo onde ela iria, então ele também não percebeu que o correio estaria fechado nesse horário. Assim como no caso da Eva, mais tarde o Larry também foi apontado como suspeito no caso da Imelda, mas mais uma vez não encontraram provas contra ele. Apesar de ser bastante comum que o primeiro suspeito, ou pelo menos a primeira pessoa a ser interrogada, seja o companheiro da vítima. Nesse caso, o noivo da Imelda não chegou a ser interrogado e não foi considerado suspeito em nenhum momento. A família da Imelda continua lutando para que o caso dela seja resolvido. Uma placa em homenagem à Imelda foi colocada na esquina da rua que ela morava, para que esse caso não seja esquecido. E então começou a se questionar a possibilidade de um criminoso em série ter cometido esses 3 casos. Também como os casos que eu vou contar mais adiante, que fazem parte do triângulo de desaparecimento da Irlanda. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.